Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. No ar, Fernando. Boa tarde a todos e todas. A gente queria mandar aqui fazer uma saudação especial aos internautas e aos ouvintes do Potiguar, segunda edição, aos ouvintes da Rádios Parceiras, que chega aí a mais de 60 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Queria mandar um abraço aqui especial ao nosso convidado, Andreu Nobre, presidente da Marne, juiz de direito, que já está aqui conosco no nosso estúdio. Queria mandar um abraço aqui para a turma lá do Imari, a turma também do Dunas de Cotovelo, a nossa amiga Ana Zélia de Pium, a Adria, a todos lá do Dunas de Cotovelo. Um abraço aqui especial para essas meninas, né, que nos ajudam bastante aqui também no Imari. Queria fazer uma saudação, Andreu, aqui alguns dos seus pares, né, fazer uma saudação ao nosso vizinho e juiz de direito, o Arthur Cortez, ao Cícero Macedo, a aposentada Maria Soledade, ao desembargador Ibanez, também um vizinho nosso, uma pessoa que tem sempre nos recebido com muita presteza e eficiência lá no Tribunal de Justiça, ao desembargador João Rebouças, a doutora Sueli Fernandes, da Vara da Família, doutora Fátima também, da Vara da Família, com as saudações, né, a todos os magistrados do Rio Grande do Norte. É uma satisfação sempre muito grande tá com o Andreu, que representa essa categoria tão importante, a categoria que representa o Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Norte. Eu queria aqui também, Andreu, antes da gente começar o nosso debate hoje sobre essa crise entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, quer dizer, mais uma crise, né? Mas a gente queria fazer um comentário rápido aqui, um apelo à secretária municipal de Educação de Natal, a doutora Cristina Diniz, filha de um tributarista conhecido, doutor Daniel Diniz, tem um maior apreço, vizinho nosso na Praia de Cotovelo também. Pedir à doutora Cristina,
negocie com os professores. Desde o dia 28 de março, os professores entraram em greve pedindo o quê? Pedindo que o novo piso do Fundeb seja respeitado no município de Natal. Houve uma primeira rodada de negociação no dia 30 de março, e de lá para cá, quer dizer, quase um mês, né? E esse diálogo não está existindo. E quem está perdendo? Quem está perdendo são os professores, que não têm o seu direito reconhecido, respeitado, e está perdendo também, principalmente, os alunos, os jovens do município de Natal. Então, o apelo que a gente faz aqui no ar é que a secretária reabra o processo de negociação com o sindicato dos educadores, né, e consigam chegar a um acordo que possa ser bom para ambas as partes e, principalmente, seja bom para os estudantes, né, para os jovens do município de Natal. Prefeito Álvaro Dias, está na hora de entrar nessa conversa também. Não é deixar só a batata quente na mão da secretária Cristina. Então, fica aqui esse apelo também ao prefeito, para ele entrar nesse debate, né, e fazer com que essa greve acabe o mais rapidamente possível. Vamos lá, o debate de hoje é sobre democracia. Democracia. André, só um minutinho. As meninas quiserem passar aqui, pode passar, viu? Pode. É porque só aproveitar então, caro Fernando, cumprimentá-lo antes de tudo, agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui, né, nessa conversa, saudar todos os ouvintes, né, do Jornal Potiguar Notícias, e também saudar todos os magistrados que foram aí mencionados e todos os outros que não foram, e dizer para mim que realmente é um grande orgulho poder representar a magistratura do Rio Grande do Norte. É algo que depende de muito comprometimento nosso, mas é uma coisa que eu faço realmente com total comprometimento e me sinto honrado, de fato, de poder representar meus colegas magistrados. Que bom, Andreu. Seja muito bem-vindo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do início do programa, dizendo que quando houver crise institucional, briga entre poderes, a gente vai estar convidando você, representando aqui o Poder Judiciário, representando a Justiça do Rio Grande do Norte, para a gente poder debater sobre essas questões aí que impactam, sim, né, diretamente a vida dos brasileiros. Porque, Andreu, sem garantias constitucionais respeitadas, né, sem democracia plena, sem um Estado democrático de direito, sem segurança jurídica, né, precisamos ter segurança jurídica, lutar, respeitar as decisões judiciais para que o Estado brasileiro ele funcione da melhor forma possível. Sem essas condições, esses princípios básicos, é muito difícil, Andreu, haver prosperidade, haver progresso econômico e social no nosso país. A gente vive, desde 2014, na realidade, a gente vive uma divisão política muito acentuada, né, muito acentuada. Isso gera, né, no ambiente interno como no ambiente externo, do ponto de vista econômico, muita insegurança. Os investidores ficam naquela, rapaz, eu não vou investir no Brasil, não vou colocar meu dinheiro num país onde não existe paz, não existe tranquilidade, não existe ambiente de prosperidade. Então, diante disso que a gente quer começar esse bate-papo. Esse bate-papo vem pegando aí essa onda toda da condenação do deputado Daniel Silveira, deputado federal pelo Distrito Federal, ex-policial militar do Distrito Federal, inclusive com a passagem pela Polícia Militar do Distrito Federal muito confusa, né? Com 8 processos disciplinares, várias prisões disciplinares no período que ele era militar, atuou como militar da Polícia Militar. Ele apareceu no cenário nacional numa manifestação no Rio de Janeiro, quando ele derrubou uma placa de uma rua que fazia menção, à ex-vereadora, Marieta
Eu agora esqueci o nome dela. Me lembra aí, Andreu. Marielle? Marielle. Assassinada. Marielle, que foi assassinada, né? Aí ele derruba lá a placa alusiva a Marielle, e de lá para cá, com uma postura muito aguerrida contra a democracia brasileira. Esse mesmo Daniel Silveira, deputado federal eleito em 2018, ele, no seu mandato parlamentar, sempre teve falas muito fortes contra a democracia, e o auge de tudo foi um vídeo que ele fez em 2021, né, e citando as Forças Armadas a entrar em conflito com o Supremo Tribunal Federal, né, e apoiando o retorno do AI-5, o ato institucional, né, número 5, que aprofundou a ditadura militar e a falta de liberdades dos brasileiros, né, durante o regime militar, e chamou, na realidade, a população para invadir, né, o prédio do Supremo Tribunal Federal e fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral, isso é importante. Quem acusou, entrou com processo de acusação por crimes cometidos pelo deputado federal, foi a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal. E eles entraram com uma ação pedindo a condenação do deputado. O Alexandre de Moraes, né, decretou, depois desses vídeos, decretou a prisão preventiva dele. Ele foi preso, ele recorreu, mas perdeu no pleno do Supremo Tribunal Federal. O pleno confirmou a sua prisão. Esse processo volta para a Câmara Federal, e a Câmara Federal, também em plenário, acatou, né, a decisão do Supremo, a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal de manter a sua prisão. Então, o deputado ficou preso até novembro de 2021, sai em novembro de 2021 da prisão, comete novamente, né, não respeita, né, as imposições da condição, as condicionantes para a sua soltura, que era justamente ele não praticar mais atos contra a democracia, né? Ele desrespeita essa situação. O ministro Alexandre de Moraes foi provocado novamente pela Procuradoria-Geral da República, que pediu novamente a sua prisão, mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma condicionante, nova condicionante, de ele colocar uma tornozeleira eletrônica. Aí vocês se lembram, né, que ele se escondeu no seu gabinete na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, para evitar que a tornozeleira fosse colocada, isso agora já no mês de março. Finalmente, o Alexandre de Moraes amplia, né, a penalidade, criando uma multa, né, por descumprimento, uma multa pecuniária, né, por descumprimento da decisão de colocar a tornozeleira. Ele recua e aceita colocar essa tornozeleira. Em poucos dias mais tarde, né, o STF, de forma colegiada, olha a importância, de forma colegiada, não foi uma decisão monocrática, uma decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma decisão colegiada. 10 votos a 1. Olha o placar. 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, né, condenam o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, perda do mandato, inegibilidade por mais 8 anos e uma multa no valor de R$200 mil, né? Isso agora, na semana passada, decisão colegiada, provocado dentro de um processo provocado pela Procuradoria
Procurador-Geral da República. Eu tenho frisado isso, Andreu, porque muitos têm dito que o Alexandre de Moraes bateu o escanteio e fez o gol de cabeça contra o Daniel. Não é verdade. A ação foi iniciada, a acusação foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Eu diria, Fernando, que talvez seja uma verdade em parte, mas já eu explico o meu ponto de vista. Beleza, mas pode pegar esse gancho, pode colocar. Nós temos, né, aproveitando o início, né, da sua fala, como você bem disse, nós precisamos de normalidade democrática, né? E normalidade democrática depende de todos os atores possíveis, né? Tem que haver uma intenção de se respeitar a democracia, tem que haver uma intenção de se respeitar a Constituição, que é a lei maior do nosso país. E isso tem que partir de todos, e, em especial, de todas as autoridades públicas, né? Que é quem representa o poder político, né? Dessa instituição, que é o Estado. E esse é um primeiro comentário que eu queria fazer, é que, na verdade, a gente que está de fora pode perceber que, na verdade, tem havido excessos de muitos lados. Há excesso quando o deputado faz o que faz, né? Algumas das condutas você descreveu aí, a parte do que ele fez é considerado crime, de fato. Então, o Supremo não condenou à toa, né? Porque existe previsão de crime para condutas que ele cometeu. Mas talvez vá tendo excessos também de outros atores. E essa é uma crítica que eu faria, em particular, ao órgão máximo do nosso Poder Judiciário, o STF, que é o simples fato de que é muito difícil você julgar algo quando você é a própria vítima. E o alvo dos ataques, em muitos momentos, em especial, foi o relator Alexandre de Moraes. Então, qual é a isenção que você tem para julgar quando você está diretamente interessado? Eu não sei se é o caso, nem sei se cabe, porque é a corte maior do país, mas talvez uma solução para isso muito simples seria o Supremo Tribunal Federal convocar magistrados que não faziam parte da corte, pelo menos para que esses que foram diretamente atacados não tivessem que julgar o processo. Porque isso é uma lição básica, comezinha do direito, que você que tem um envolvimento com o fato, você não vai ter condições de julgar, porque você não vai ter isenção. Mas então, aí eu lhe pergunto, Andreu, dentro do que você está falando, por ele ser deputado federal, só quem poderia julgá-lo não seria o STF? Sim, mas o STF vai estar reunido lá. Eu não sei se existe solução para isso, eu não sei se o regimento interno prevê, mas se não prevê, deveria. Porque jamais um juiz pode ser juiz no caso em que ele é a vítima. Se eu for atacado numa situação pessoal e for ofendida a minha honra, eu não posso chegar lá e processar e julgar. Isso é estranho. Mas o processo... Eu vou dar um exemplo que houve comigo. Quando eu era juiz em Açu. Eu tive um embate lá com um oficial de justiça. O oficial de justiça me desrespeitou dentro do fórum. E eu decretei a prisão dele por desacato imediato. E depois eu fui ser declarante no processo. Não fui eu que julguei o processo. Eu não podia julgar. Eu era vítima. Como é que eu ia julgar? Então, é uma situação similar, embora com outra proporção, obviamente, e tem esse adendo aí de ser a mais alta corte, e eventualmente, assim, então, talvez, será que todos os membros do Poder Judiciário do país estariam sendo agredidos? Estariam, mas não diretamente, né? Porque aí é onde está o problema dos excessos, né? Começa com um grande excesso um deputado. Quem vai imaginar que um deputado federal, eleito pelo povo, vai cometer atos dessa gravidade? E que vai ficar provocando a atividade das autoridades constituídas, né? A atividade dos membros da mais alta corte judiciária do país. Então, o que o deputado fez é execrável, é crime. Né? Mas nessa parte que é crime, não há dúvida. A única crítica que eu faço, porque de fato foi muito bom seu esclarecimento, né? Não houve um processo iniciado propriamente de ofício, também porque isso seria absurdo. Então, não poderia o Supremo instaurar a ação penal de ofício, precisaria realmente da denúncia do órgão ministerial, no caso, o Procurador-Geral da República. E isso aconteceu. Mas na hora que eu sou um dos que foram diretamente atacados, talvez fosse melhor que eu não julgasse o processo, porque eu estou muito mais como vítima do que propriamente como um órgão habilitado a julgar. Mas, Andreu, assim, o especialista aqui é você. Mas a minha dúvida,
tá? Além dessa questão da imunidade parlamentar, quem pode julgar um deputado federal, tá? A Corte, é o Supremo. É o Supremo, né? Já é uma imposição constitucional. A segunda coisa, na realidade... Vou dar um exemplo em relação a isso. Ele não atacou as pessoas, ele atacou a instituição como um todo. Né? Mas teve ataques que foram direcionados. Não foi um crime que ele cometeu contra o Alexandre de Moraes, contra Rosa Weber, contra Luiz Barroso. Não foi isso. Na realidade, ele foi acusado pela PGR em função de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Né? Sim, então, mas parte dos ataques foram pessoais. Não foram só as instituições. Então, na hora que os ataques foram pessoais, e foram alguns ministros, foram ataques direcionados ao ministro Alexandre Moraes, foram ataques direcionados a Barroso. Talvez não tenha sido a Rosa Weber, talvez não tenha sido ao Gilmar Mendes, talvez não tenha sido a outros, mas para alguns foi. Não, isso... Ele fez, na realidade, ele usou 6 nomes, né? Eu não recordo bem aqui os 6 ministros que ele batia mais de frente. Exato. Né? Mas talvez até com a estratégia de poder fazer o que você está, levantar essa suspeição, né, de julgamento. Mas pronto, vou dar um exemplo a nível local. Quem é o órgão constitucionalmente competente para julgar um prefeito do estado do Rio Grande do Norte? É o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Aí há um crime, suposto crime praticado por um prefeito, e aí o Procurador-Geral de Justiça, que é o órgão ministerial com atribuições, denuncia o prefeito perante a Corte, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E aí um dos desembargadores é cunhado desse prefeito. O órgão que vai julgar é o Tribunal de Justiça, mas aquele desembargador não vai poder participar do julgamento. Se faltar quórum mínimo para o julgamento, vai ser convocado um juiz da primeira instância para compor o número mínimo pelo tribunal. Quem continua julgando? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Porque isso é normal nos tribunais. Talvez nunca tenha precisado acontecer no Supremo, mas num caso como esse deveria. Então, de repente, se não tem essa solução, que se crie. Então, se ele atacou diretamente 6 ministros, trouxesse 6 ministros do STJ, no lugar desses outros que eram vítimas. Porque o julgamento seria muito mais isento. Vamos para frente. Foi um bom questionamento esse daí, né? A questão da suspeição do tribunal como um todo, a corte, tribunal, né? Em julgar ela sendo, vamos dizer, vítima do processo. Inclusive, isso é levantado pela defesa do deputado, né? Tem outra situação que eu gostaria de pegar a sua opinião, que a defesa do deputado, ele diz que todas aquelas falas defendendo, o deputado defendendo o AI-5, o deputado defendendo a intervenção e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo ali estava dentro de uma prerrogativa de imunidade parlamentar. A defesa coloca isso. A outra coisa que a defesa coloca é a questão da liberdade de expressão. O presidente usou isso, né, quando justificou, né, o indulto, na realidade, a graça, né? Eu acho que muito sem graça esse indulto, sinceridade, eu acho muito sem graça, mas isso foi utilizado. O que é que você acha sobre esses 2 princípios levantados pela defesa do Daniel Silveira? Eu sei que foram argumentos utilizados, né? E aí tem quase que um fla-flu sobre isso, né? Porque às vezes muitas pessoas vão pela opinião daquilo que lhe interessa, ou do lado que você quer apoiar, e etc e tal, e direito não funciona assim, né? Então, assim, mas aí, então, nesse lado há um grande equívoco nessas linhas de defesa. E era o link que eu ia fazer com o primeiro comentário sobre o respeito, né, às instituições, o fortalecimento da democracia, o bom funcionamento das instituições, depende de respeito mútuo. E aí é onde entra a liberdade de expressão, começando pelo segundo ponto. A liberdade de expressão não é absoluta. A liberdade de expressão que é garantida pela Constituição, ela é condicionada. Ela é um direito fundamental que pode ser restringido por outros direitos fundamentais. Ela é um dos direitos fundamentais. E ela não pode ser usada para cometer crimes. Ela não pode ser usada para excessos. Ela não pode ser usada, ou ela até às vezes é usada, mas, tipo assim, ninguém passa um zíper na boca de ninguém para ele não falar mais. Mas você fala, mas você arca com as consequências. Foi o que ele fez. Ele quis, com as falas dele, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Crime, está previsto no Código Penal.
os artigos, né, lá que ele incidiu, em especial esse que eu acho que é o 359L do Código Penal, que vai dizer exatamente o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, a liberdade de expressão jamais pode ir ao ponto de você atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Quem quiser que seja bobo para acreditar. Da mesma maneira são as imunidades dos deputados e dos senadores. Elas não são ilimitadas. Pelo menos não quando a gente chega a esse ponto. Se você usa o seu mandato para atentar contra o Estado Democrático de Direito, isso é um absurdo tão grande, isso é uma coisa tão paradoxal, que a gente podia ficar rindo aqui a tarde todinha, só dando gargalhada. E coisas que acontecem no nosso país, né? Porque são realmente ridículas. São ridículas. Então, esse tipo de alegação é ridícula, porque, de fato, a liberdade de expressão ou a imunidade parlamentar não pode ir tão longe. E, para isso, existem entendimentos, doutrina, decisões das cortes do país há muito tempo falando sobre isso. Então, seria um contrassenso. Beleza, André. Eu acho que isso foi utilizado na defesa, mas a opinião pública não tem embarcado por essa situação. Muito pelo contrário. A gente teve posições muito fortes a nível do Congresso Nacional, a nível da sociedade, nas redes sociais, tem muito debate. Agora, o debate que está, vamos dizer, prevalecendo, e aí esse é o papel do político Bolsonaro, né? É pré-candidato à reeleição. Ele, no dia 21 de abril, 2 dias posterior, né, à decisão colegiada do STF, o presidente, e por decreto, ele utiliza, né, de prerrogativas do Código de Processo Penal, artigo 734 do Código de Processo Penal, e dá a graça presidencial, o indulto individual, né? Independente, inclusive, aí uma pergunta já que a gente vai fazer a você, independente do trânsito em julgado do processo, porque o processo não estava concluído, tinha uma decisão colegiada, mas ainda cabia os embargos, né? E cabia talvez recursos também dentro dessa decisão colegiada do STF. Então, assim, a primeira questão, né? Essa graça presidencial, esse indulto, nesse caso específico, ao Daniel Silveira, na sua opinião, é constitucional, é legal, né? Ele atende aos ditames, né, legais, tanto da Constituição quanto do Código de Processo Penal? E para responder isso aí, eu queria antes fazer mais uma saudação, né? Eu estou aqui hoje, seu programa está com vários ouvintes, né, bem seletos, que são os estudantes de Direito lá da nossa gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu queria deixar um abraço aqui para todos os alunos que estão ouvindo, e justamente eu fiz o convite, né, porque eles são alunos meus da disciplina de Direito Penal 2 e Direito Penal 4, e isso é assunto que a gente trata em sala de aula, né? Então, foi bom destacar que o presidente usou do artigo tal do Código de Processo Penal, mas vai muito mais além. É a Constituição, no artigo 84, que concede esse poder ao presidente da República. A gente gostando ou não, achando que foi certo ou que foi errado, para mim é um grande erro, para mim, pessoalmente, é um grande erro. Mas ele podia fazer o que fez. Ele podia, de fato, conceder essa graça, que é chamada graça individual ou indulto individual, porque normalmente se usa a expressão indulto quando se dá coletivamente, e se utiliza a expressão graça quando se dá para uma pessoa determinada, que foi o que ele fez. O presidente da República botou um pouco o carro diante dos bois, porque, de fato, normalmente você espera uma decisão final, numa situação normal, né? Normalmente as ações penais começam em primeira instância, é o juiz que julga, tem recurso para o TJ, ou um TRF, depois um TRE, e pode chegar até a Suprema Corte. Então, normalmente, se espera exaurir todas as vias, porque, na última instância, a pessoa poderia ser absolvida. Nesse caso, como é o próprio Supremo Tribunal Federal que julgou e que teve 10 votos pela condenação, dificilmente, mesmo que haja algum recurso, porque o Supremo garante que haja recurso quando a ação é originária do STF, isso aconteceu, por exemplo, no caso do Mensalão, mas dificilmente a decisão seria modificada. Então, embora o presidente da República tenha botado um pouco, acelerado um pouco o processo,
né? Porque, de fato, quando se concede a graça, se busca apagar, e aí essa é uma questão importante, já adiantando, se busca apagar os efeitos principais de uma condenação penal. E os efeitos principais de uma condenação penal, a gente está falando da pena, em especial da pena privativa de liberdade. Então, graça e indulto não afasta efeitos secundários penais, nem outros efeitos da condenação que são não penais. Efeitos civis. Isso está no Código Penal, doutor Andreu? Isso é tanto o código como a doutrina, isso é um conjunto de normas, né, algumas escritas e outras não escritas, que diz que esses são os efeitos dessas causas de extinção da punibilidade. Então, quando se concede um indulto, normalmente se concede coletivamente, e para várias pessoas que se enquadram numa situação que possa ser parecida ou idêntica, enquanto que na graça não. Normalmente é algo que é feito a requerimento da pessoa que quer ser beneficiada, mas não impede que o presidente da República realmente haja de ofício como ele agiu. E aí essa é a grande questão. A graça, ele é um instituto de uma causa de extinção da punibilidade, prevista na Constituição, que autoriza o presidente da República a fazer isso diretamente ou por delegação, e ele é efetivamente clemência soberana. É o exercício do poder político, do mesmo jeito que se resolve que se pode punir numa sociedade organizada, também a própria lei que permite punir quando se comete certas condutas, a própria lei, a partir da Constituição, garante que, no caso brasileiro, o presidente da República, se ele quiser, ele perdoe. E aí é onde entra a questão. Para mim é um grande erro do presidente da República, embora ele saiba o que está fazendo, porque se eu sou presidente da República, se eu sei que alguém cometeu atentado contra as instituições democráticas, e eu perdoo, eu estou passando uma mensagem para a população de que a gente pode respeitar a democracia. E isso é um grande absurdo. Mas ele pode perdoar. Ele não existe limite para o exercício desse poder que ele exerceu. Ele vai pagar apenas um preço político pelo que ele fez. Ou não, né? Me permita fazer uma pergunta, outra pergunta que é você. Tem vários juristas, a gente tem lido, tem acompanhado pela imprensa, pelos blogs, né, que vários juristas têm dito que esse crime, né, essa condenação pelo crime de atentado contra a ordem constitucional, esses crimes não podem ser passíveis da graça. Isso são colocações de juristas. Não existe nenhuma norma, alguma norma, não existe nada escrito na legislação brasileira, nem na Constituição, nem infraconstitucional, que diga isso. Diz simplesmente que o presidente da República ele tem a prerrogativa de conceder a graça. Talvez a gente pudesse até discutir se fosse alguma coisa que ele estivesse fazendo para um parente próximo, talvez um filho dele condenado, mas não num caso como esse. Ele tem esse poder, né? E isso é uma coisa que vem lá da antiguidade. Basta que a gente veja os filmes, né, que retratam o mundo antigo, greco-romano, e também depois os poderes dos reis, os monarcas, imperadores, etc. e tal. E isso é um poder político. Do mesmo jeito que ele perdoa, quando ele se candidatar a alguma coisa, a população pode dizer: ei, eu não aprovei o perdão que você deu para um crime contra o Estado Democrático do Direito. Como poderia a população não aprovar um perdão que ele desse para alguém que fosse autor de um homicídio? Não importa. Ele pode perdoar qualquer crime. O preço que ele pode pagar pelo uso dessa prerrogativa é um preço político. Eu queria, antes de fazer um outro questionamento aqui ao amigo Andreu, eu queria aqui agradecer, né, aos alunos do professor Andreu que estão participando e estão assistindo a esse debate. Mandar um abraço aqui grande para o advogado, nosso amigo João Oliveira, também está aqui nos assistindo, aos nossos pares lá dos sindicatos auditores fiscais, que sempre dão audiência aqui ao nosso programa, né? Também aos sindicalistas do Fórum de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência e por estarem nos acompanhando nesse debate tão importante. Eu queria também fazer uma saudação, não sei se você notou, André, ó, essa canequinha que eu estou usando aqui, ó. Essa canequinha. Gosto mais da vermelhinha, não vou mentir. Vamos discordar disso, viu? Eu estou muito feliz com a campanha do ABC na Série C.
tá? Estamos, assim, otimistas que talvez a gente consiga. É difícil, mas talvez a gente consiga já o acesso para a Série B, se deu certo. Tá muito Eu não doido. sou radical, eu torço pelo sucesso do ABC. Torço mais pelo América, obviamente, mas eu torço pelo sucesso do futebol do Rio Grande do Norte, que eu gostaria que voltasse a ser grande. E a gente quer que o América e o Globo, que estão na Série D de dado, tenham acesso, viu? Tem acesso à Série C. Meu amigo, eu queria aqui fazer também uma outra pergunta a você. Quer dizer que você acha que, tomara que essa tese que você levantou aqui, ela seja majoritária, a nível, tanto a nível político como a nível jurídico também, de que a Graça ela vai anistiar, né, a questão penal, a condenação penal, os 8 anos e 9 meses de prisão, ele não fica mais preso, né? Não vai, logicamente, usar mais tornozeleira, porque não tem, se ele foi... A pena está sendo extinta. Não tem, né? E também a questão da multa pecuniária de R$200 mil, o que fica valendo pela sua tese, tomara que essa tese seja majoritária, seria a perda de mandato e a inegibilidade, né, por 8 anos, inclusive como consequência dessa perda de mandato. A ministra Rosa Weber vai ser a relatora, né, de uma ação da oposição que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ela deu 10 dias para o presidente justificar esse decreto. Tá? A pergunta que não quer calar, amigo Andreu, o que é que você acha como vai ser a postura do Supremo Tribunal Federal, né, para conduzir, né, essa situação sem haver radicalismo, que eu acho que não pode ter radicalismo nem no campo político, nem no campo jurídico, e que ao mesmo tempo, fortaleça as instituições do país e mantenha, né, o respeito à Constituição. Porque se Lula, né, em 2010, saindo da presidência da República, né, ele negou, como prerrogativa constitucional, ele negou, né, a extradição do terrorista italiano Cesare Battisti, tá? Eu acho que todo mundo, eu particularmente, fui contra aquela situação. Poxa, a gente tem um acordo bilateral, de extradição bilateral, né? O cara foi condenado em última instância lá na Itália por morte através do terror, do terrorismo, atentado contra a democracia, porque danado que Lula aqui no país evitou essa extradição. Foi um erro político para mim, um erro político. Mas, apesar de ter sido contestado, né, prevaleceu a tese do Estado Democrático de Direito, tá? Na Constituição tem que se cumprir, né? A mesma coisa tem que servir para o presidente agora. Você acha que o STF vai ter essa maturidade jurídica e essa maturidade política? Eu espero que sim, porque isso é o que me preocupa. A continuidade dessa queda de braço, né? Porque a queda de braço lá onde está o ápice do poder constituído, né? Está envolvendo duas instituições, né? O Supremo Tribunal Federal como representante máximo do Poder Judiciário, a Presidência da República, né? Que é o chefe do Poder Executivo, representa o Brasil interno e externamente. Então, assim, eu acredito que seria um erro o Supremo querer desfazer, inquinar de alguma nulidade, dizer que o presidente não podia fazer isso, inclusive porque isso vai fazer com que essa corda que já está muito esticada, ela se rompa, né? Eu não sei quais seriam as consequências, na verdade eu também não tenho muito medo dessas coisas, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, deve acontecer, acontecerá, está fora do controle, inclusive, daqui dos homens. Se eles acham que tem controle sobre as coisas, não tem, não. Mas, assim, parece uma coisa perigosa, parece uma coisa que traz mais dano à sociedade, você continuar esticando isso, do que simplesmente o Supremo chegar e dizer, bem, fizemos nossa parte, houve uma acusação,
como houve uma acusação, nós processamos e julgamos, fizemos nossa parte. Se o presidente acha que a parte dele de fazer, nesse caso, é conceder uma graça, cada um no seu quadrado, cada um faça o seu papel, porque, de fato, a princípio, me parece que o presidente tem esse poder, é a Constituição que confere esse poder. Então, assim, o Supremo, talvez, se ele for tentar desfazer o ato do presidente, aí quem vai estar botando os pés pelas mãos seria o Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, posso estar equivocado, né? Mas é assim que eu vejo as coisas. Tem uma outra coisa importante também que eu ia acrescentar sobre isso. Lembrei, né? Até para a gente não confundir as expressões. Uma outra causa de extinção da punibilidade que está bem relacionada, que é a clemência soberana também, mas não dada pelo presidente da República, é a anistia. A lei que é uma lei de anistia, por quê? Porque é o Congresso Nacional que pode anistiar. E se fosse concedida ao deputado Daniel, antes do trânsito em julgado, uma anistia, eu acredito que o presidente Bolsonaro não esperou, porque eu acho que ele não tem certeza que o Congresso faria isso. Eu acho difícil, inclusive, que o Congresso fizesse. Mas se o Congresso quiser anistiar antes do trânsito em julgado dessa condenação, aí haveria a possibilidade de se apagar qualquer efeito, porque não teria havido uma condenação. Por outro lado... Agora o bicho vai pegar. Porque aí afastaria inelegibilidade, afastaria tudo. Agora, se transitar em julgado essa condenação e só depois vem uma lei de anistia para o deputado Daniel, aí a gente só teria afastados os efeitos primários da condenação, né? Mais ou menos como acontece no caso que a gente comentou da graça. Mas aí eu lhe pergunto, porque essa briga entre poderes não é Desculpa, só entre... primários e secundários. Primários e secundários seriam afastados, mas não os efeitos civis, a princípio, ou os não penais. Mas, Andreu, essa briga agora entre poderes está principalmente entre Executivo e o STF, o Judiciário, mas também, por tabela, entre o Judiciário e o Legislativo. Porque Sim. O Legislativo está dizendo que a cassação do mandato, a perda de mandato, né, e a repercussão de inegibilidade, tá, teria que ter o aval da Câmara Federal. Então, eu tive medo agora, porque, para mim, a melhor coisa, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, principalmente, no jurídico eu acompanho o seu raciocínio, e o raciocínio de boa parte dos juristas, né? E do campo político, eu acho que o melhor caminho não é esticar a corda agora, né? Até porque, tecnicamente, o direito é bom para o presidente, né? Está lá na Constituição, está no Código de Processo Penal, né? E a ser mantido, certo? Essa graça com relação às penalidades de prisão, né, e a penalidade pecuniária, e ser mantido a questão da perda de mandato e inegibilidade. Meu medo agora, quando você fez essa fala, de que poderia vir uma anistia através do Congresso Nacional, talvez da Câmara Federal, tá? Seria eles não esperarem, os deputados federais não esperarem o trânsito em julgado e já abrir um processo para anistiar, né, a questão da perda do mandato e da inegibilidade. Mas eles não poderiam afastar a... Bom, de fato, se a anistia viesse antes, iria ser extinta a punibilidade antes da condenação, então não haveria que se falar, né, em efeitos. Só quando ela é pós-trânsito em julgado é que afastaria apenas os efeitos penais. Existe essa possibilidade. E a outra questão é que, caso não venha essa lei de anistia, há esse embate, de fato, a jurisprudência mais próxima, mais recente do Supremo Tribunal Federal, que não é uma coisa que anda, digamos assim, muito firme, porque já voltou ao sabor dos acontecimentos, de acordo com quem estava, talvez, sendo acusado por algo. Então, o Supremo, nessa questão sobre se deve ser a própria decisão do Supremo, que tem o poder de cassar, e o Congresso só teria que cumprir, cassar o mandato, né, o mandato de deputado, ou se dependeria de uma decisão da própria Câmara dos Deputados. Então, a jurisprudência atual do STF é no sentido que basta a decisão do STF.
Mas, como eu disse, nem sempre foi assim, isso já foi para um lado, já foi para o outro, já foi para um lado, já foi para o outro. Eu não me surpreenderia se o Supremo voltasse a decidir diferente, ou se agora, se o Congresso ou a Câmara dos Deputados quiser justamente dizer que o poder deles, e aí se cria, como você bem disse, um novo conflito, porque agora o conflito seria entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Andreu, eu tive uma preocupação também de pegar casos idênticos, né, em outros países. Eu fiquei assustado, veja só, nos Estados Unidos da América, dos países mais liberais, mais democráticos, né, do mundo, a justiça lá funciona com uma celeridade muito maior do que a nossa. O Trump, em 2020, perdeu a eleição, criou aquele barraco todinho para poder entregar o poder, né? Conclamou o povo para invadir a Casa Branca, aquela confusão toda, né? Ele, no finalzinho do mandato, tá? Ele usou a prerrogativa da graça nos Estados Unidos e né? Ele deu indulto individual para 73 amigos dele, correligionários dele, que justamente estavam sendo acusados, né, de participar daquela tentativa de golpe, né? Houve invasão da Casa Branca, não foi aquele fato bem absurdo? Pois o Trump, nos Estados Unidos, no apagar das luzes, usou do Instituto da Graça, que também tem previsão, talvez a gente tenha até copiado o modelo americano, né? É porque isso já vem desde sempre, né? É algo que vem desde sempre, que foi recebido pelas constituições das democracias ocidentais. Não é só aqui nem lá, não. Quase todo Estado de direito vai ter a previsão disso para o órgão máximo do executivo. Não, o medo sabe o que é, Andreu? É que o Bolsonaro, ele é politicamente, ele é um seguidor do Donald Trump, né? Eles têm uma ligação ideológica muito forte, né? E o meu medo é que onde passa um boi, tem um ditado, onde passa um boi, passa uma boiada, né? E baseado, inclusive, nesse histórico dos Estados Unidos, essa intervenção de agora, ela persista. Esse caminho que foi inaugurado agora pelo Bolsonaro, ele persista e vai jogar, sinceridade, vai jogar o Poder Judiciário, o qual você aqui está representando, na lata do lixo. E não só isso, né? As relações e a independência entre os poderes. Esse aqui é o grande medo que eu tenho como cidadão. Vou fazer um comentário que eu não sei se eu deveria fazer, né? Mas para o bom entendedor, minha palavra basta. É por isso que a gente deve ter cuidado em quem a gente vota. Ele foi eleito presidente da República. Ele é presidente da República. Enquanto ele for presidente da República, ele pode fazer. Então a gente tem que ter cuidado em quem a gente coloca para ser presidente da República, quem a gente coloca para ser... E eu digo, né, a população como um todo. A pergunta que eu queria fazer a você: por que nessa situação concreta não se cria um movimento técnico, jurídico e político para tentar, né, acabar com esse Instituto da Graça sem graça? Não pode, porque a graça é direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. E existe um dispositivo na Constituição que diz que isso é cláusula pétrea. Só se houver uma revolução ou se houver uma ideia de se fazer uma nova Constituição. Enquanto a Constituição que tiver de pé for essa que está aí, a gente não pode abolir a graça. A única restrição que tem para a graça e para a anistia é quando a gente está diante de certos crimes, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tortura, e os crimes que foram definidos como hediondos. Essa é a única restrição ao Instituto da Graça e da Anistia presente na Constituição Federal. Então, não se muda o artigo 5º da Constituição, a não ser que se derrube a Constituição. A não ser que fosse convocada uma nova Constituinte. Uma nova Constituinte, né? Exatamente. Ou houvesse uma revolução. Deus me livre, nem... Juridicamente falando, né? Mesmo juridicamente falando, né? Seria assim. Meu amigo Andreu, a gente está caminhando aí para o final do programa.
eu queria, de antemão aqui, agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos, a sua posição, certo? Tecnicamente clara, muito clara, né? Politicamente também, a gente, nas entrelinhas e nas suas falas, a gente sente, né, o seu desejo de que a gente caminhe, né, para o fortalecimento da democracia, que a gente escolha bem escolhido, né, os nossos candidatos nessas eleições gerais de 2022, né, e a gente já aqui agradece e dá aí a oportunidade para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, dizer que é sempre um prazer ter a oportunidade de dialogar sobre temas não só jurídicos, que é a minha formação, mas também políticos, afinal de contas, né, como dizia Aristóteles, nós somos seres políticos, ninguém pode achar que não é, porque nós vivemos em sociedade, temos que conviver com as pessoas e temos que bem conviver com as pessoas, e essa é a arte da política, é para isso que existe a política, a boa política, né? Então, assim, agradecer a oportunidade de participar novamente de um programa, né, em sua companhia, eu fico muito honrado, e se me permitir, eu queria quebrar aqui um pouquinho o protocolo para mandar um abraço especial para minha família, dizer para minha esposa que eu a amo muito, tanto a ela quanto as minhas filhas, e agora o meu nenenzinho, né, que completou 6 meses na semana passada, e que eu gostaria muito, né, que a gente voltasse a convivência boa, né? Eu estou realmente aspirando muito isso. Então, um grande beijo para minha esposa Poliana, né? Espero que ela esteja escutando. André, eu achei legal aqui porque nós somos seres racionais, a gente está tratando de coisas no campo da razão, mas nós somos também pessoas emotivas, que têm uma vida emocional, têm uma vida afetiva. Eu achei legal você ter usado aqui, né, de forma positiva o nosso programa para buscar, sim, a conciliação, buscar a paz também no campo familiar. Desejo boa sorte a você, a Poliana, um grande abraço para todos da sua família, tá? E um abraço aqui geral aí para os alunos da UFRN, do professor Andreu, aos magistrados do Rio Grande do Norte, aos auditores fiscais, aqueles que fazem o serviço público no Rio Grande do Norte. Obrigado, Itapuã, um grande abraço, amigo Andreu, até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.